conteúdos exclusivos, interação e séries especiais. Apoie o nosso projeto. Seja membro do canal My News. Um grupo de 16 deputados federais de diferentes partidos, de diferentes ideologias, DEM, PSB, PCdoB, PSOL, PSL, entre outros, assinou um artigo conjunto em que pedem uma união de políticos do centro, da esquerda e da direita civilizada para combater a pandemia e evitar que essa tragédia que a gente tem visto piore ainda mais. O grupo fala em uma união de forças contra a tragédia, critica a postura até então do presidente Jair Bolsonaro, que eles colocam nesse artigo, vem asfixiando o país, e dizem o seguinte, que para conter esse desastre, a missão é nossa missão conter esse desastre dentro do parlamento. A gente vai conversar com 2 deputados que assinaram esse artigo, esse grupo que tem, como eu falei, diversos partidos diferentes. Hoje, no Dinheiro na Conta, a gente conversa com Tadeu Alencar, deputado federal pelo PSB do estado de Pernambuco, e Kim Kataguiri, deputado federal pelo DEM de São Paulo. Deputado, super obrigada pela presença aqui. Bom, eu queria, acho que talvez estava no mudo, enfim, queria começar falando sobre essa articulação que a gente viu hoje em Brasília, com uma reunião do presidente, alguns governadores, esse comitê de crise, o novo ministro da Saúde. E antes de falar sobre o papel da Câmara, que eu quero ouvir de vocês, quero entender se vocês acreditam que há uma mudança na postura do governo federal, se vocês acham que o novo ministro também vai mudar um pouco o rumo que essa pandemia tem levado. Queria começar com você, deputado Tadeu Alencar. Boa noite, Juliana. Boa noite, meu colega de Congresso Nacional, Kim Kataguiri, os que nos acompanham nesse debate. É muito difícil prever qual será o comportamento do presidente Bolsonaro. Ao longo de um ano, ele não mostrou nenhuma previsibilidade, foi sempre alguém que, desdenhando da gravidade da pandemia, que, ignorando as recomendações sanitárias da Organização Mundial da Saúde, debochou do sentimento das famílias que perderam seus mortos e disse que era coisa de maricas, dizendo que a morte é um fato da vida, ou seja, todo um comportamento negacionista, anticientífico, que evidentemente agravou os efeitos da pandemia, sem contar que o governo também não deu respostas satisfatórias no campo econômico e no campo também das vulnerabilidades sociais. Mas a gravidade do momento que atravessamos é tamanha, nós não temos o direito de não acreditar, embora saibamos que uma reunião que, depois de um ano de ausência, de negligência irresponsável do presidente da República no trato dessa grave questão, ele reúne apenas parte dos governadores, exatamente no momento em que, uma semana atrás, ele entra com a ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, para desmontar a ação dos governadores que fizeram aquilo que o governo federal não fez. Então, temos razões de sobra para não inspirar confiança nessa atitude do presidente, mas não temos direito de ignorar a importância de uma articulação como essa. Kim, você vê uma mudança de postura pela frente? Boa noite, Juliana. Boa noite, Tadeu. Eu discordo só de um ponto do que o Tadeu colocou, que é o de que não tem como a gente saber, ou que é muito difícil a gente saber se vai haver uma mudança de postura do Bolsonaro. Eu não tenho a menor dúvida de que não vai haver mudança de postura nenhuma, né? Vai continuar essa conduta, né, que o Tadeu muito bem descreveu, negligente, criminosamente negligente. Já passaram aí vários ministros da saúde e o presidente da República não mudou de atitude. Já mudou o presidente da Câmara, já mudou o presidente do Senado. O presidente não mudou de atitude. E você não precisa criar um comitê para saber ou para ouvir governadores e prefeitos e quais são as suas demandas, as suas angústias, né? Todo mundo já sabe que a principal demanda dos prefeitos e dos governadores é uma coordenação nacional do presidente da República para as medidas de isolamento, que ele, junto com os governadores e com os prefeitos que hoje estão com o ônus, né, político de ter de tomar essas medidas, que são medidas duras, né, mas necessárias. Quando você vê um gestor no hospital público escutando um relato, como todos nós, né, da classe política temos escutado, principalmente membros do Poder Executivo, que
um sujeito de 22 anos morre de Covid porque não tinha leito para ficar, né? Quando você recebe um eleitor, um conhecido que tenta ali, de alguma maneira, conversar com você para tentar conseguir uma vaga no hospital, você vê que a situação está realmente dramática e que a única maneira de, em 14, 21 dias, você ter essa diminuição desse colapso no sistema de saúde, que já está acontecendo nesse exato momento, é o presidente da República tomar as rédeas dessa medida de isolamento. E isso ele já deixou muito claro que não vai fazer. O novo ministro, inclusive, foi questionado sobre isso, as medidas de isolamento, e ele falou que eram medidas muito duras, enfim, não falou muito claramente ali sobre essas medidas de restrição. Bom, a gente convidou vocês, dois deputados, por causa dessa carta também, que foi assinada junto com a deputada Tabata Amaral, do PDT, Orlando Silva, do PCdoB, Fábio Tradi, do PSD, Rodrigo Maia, do DEM, Júnior Bozella, do PSL, falando sobre, conclamando, né, os deputados a se unirem, apesar das diferenças, nesse momento da tragédia. Deputado Tadeu, o que é possível fazer a partir da Câmara dos Deputados para tentar evitar que esse cenário se agrave no país? Esse documento, que foi subscrito por 16 parlamentares e 13 partidos, é um sinal de que tem um grande desafio nesse momento no Brasil. Para além da coloração partidária, das ideologias, nós temos uma tarefa, que é o enfrentamento da pandemia, porque sem esse adequado enfrentamento, não teremos também condição de dar um tratamento na questão econômica, cujos efeitos também são devastadores. Então, eu acho que a Câmara, o ano passado, cumpriu muito bem o seu papel, enquanto o governo encaminhava um voucher de R$ 200, a Câmara triplicou esse valor, porque no mundo todo, a despeito da responsabilidade fiscal ser um valor democrático, mas num momento como esse, cabe exatamente ao Estado assumir o papel, inclusive, de ser indutor das cadeias econômicas. Foi os quase 300 bilhões de reais que foram pagos o ano passado a título de auxílio emergencial, que fez com que a bancarrota da economia não fosse maior. Isso girou os pequenos negócios, isso fez girar a economia, e a Câmara, portanto, não só aprovou adequadamente, num valor razoável, esse auxílio, como tomou medidas também para a preservação dos empregos, para a preservação das empresas também e para a proteção social. De modo que eu acho que a Câmara fez um bom trabalho o ano passado, diferentemente do que fez o governo. E agora, nesse momento, nós, a semana passada, discutimos um novo auxílio. É certo que de maneira, no meu entendimento, atropeladamente, porque a gente fala em segurança jurídica e em previsibilidade, e, ao mesmo tempo, altera a Constituição em 72 horas. Mas acho que a Câmara vem tendo sensibilidade e responsabilidade, coisas que o governo não tem tido. Deputado Kim Kataguiri, queria passar para você e já aproveitar, porque o deputado falou agora do auxílio emergencial. 16 estados assinaram uma carta, são muitas cartas, né, ultimamente, pedindo que o valor do auxílio emergencial volte para R$ 600. A gente sabe que a MP veio do governo, vai precisar passar pelo Congresso. É possível, e aí, pensando em medidas práticas, que a Câmara e o Senado aumentem esse valor que hoje está estabelecido em R$ 250, R$ 300? Eu gostaria que fosse possível, mas parece que o governo está com uma estratégia de não enviar ou combinar com os presidentes, né, do Senado e da Câmara, de não pautar a medida provisória do auxílio para que ela não seja modificada, né, que a medida provisória, né, tem caráter ali de decreto-lei, né, uma lei que tem vigência imediata e a partir de determinado momento deixa de vigorar se não é aprovada pelo Congresso Nacional. E me parece que, para evitar o que aconteceu no ano passado, que foi o aumento do auxílio de R$ 200 para R$ 600, que, independentemente de posicionamento político, no momento de crise sanitária, humanitária, né, que o sujeito que está lá na base, principalmente o informal, o cara que vende água no semáforo, que vende bala no trem, não consegue sair para trabalhar, ou se saísse para trabalhar estaria arriscando a própria vida e a vida da sua família, é preciso sim garantir um mínimo existencial, né? Isso acho que há consenso no Congresso em relação a isso. Mas, infelizmente, parece que o governo quer apenas, né, manter o valor de R$ 150, sendo ali com algumas modificações ali, dependendo da composição da família, mas um valor base de 150, e parece-me, esse acordo para blindar o governo e blindar a base dos deputados do governo de votar
né, esse mesmo valor, porque sem dúvida nenhuma, se a medida provisória for a deliberação na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, esse valor fatalmente vai ser aumentado, né, e existe espaço fiscal para isso, né, eu sou um liberal, né, eu tenho essa preocupação com o equilíbrio fiscal que o Tadeu colocou. Agora, o governo tem as condições de, primeiro, colocar gatilhos para fazer como a gente fez o congelamento do salário do funcionalismo público e outros para garantir, né, esse pagamento para a base. Mas falta interesse do governo em promover essas mudanças para fazer com que a gente consiga ampliar esse valor. Deputado Tadeu Alencar, o Jornal Valor Econômico trouxe uma reportagem hoje mostrando ali que a equipe econômica está se preparando para um plano B, que seria a volta do estado de calamidade, já que, enfim, a gente está, como eu falei no início, nesse cenário de mortes e avanço da doença, etc. Alguma discussão sobre isso na Câmara? Olha, eu acabei de ver o pronunciamento do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, onde ele tomou uma medida acertada e que nós só devemos votar nos próximos dias medidas que tenham afetação com a crise. Nós estamos no momento, apesar de um ano depois, um momento de pico da pandemia, com um recorde de mortos, 300 mil mortos, e por isso é importante que medidas que podem ser facilitadas na decretação de um regime de emergência, elas se farão muito mais facilitadas a partir dessa decretação. Agora, não tenho como certo essa medida, provavelmente, em razão da gravidade crescente da doença, do colapso da rede pública e privada de saúde, com as consequências já antevistas na economia e na proteção social, essa não é uma medida que se possa cogitar de não ser adotada. Me parece que é um caminho natural. Deputado Kim Kataguiri, até para a gente ir encerrando aqui nossa conversa, o deputado falou agora do pronunciamento, né, que foi feito pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, e ele cita o seguinte, ali no final, que não é hora de tensionamentos, CPIs ou lockdowns parlamentares. Como que a Câmara pode se posicionar de forma a combater o negacionismo, para tentar conter essa pandemia, com medidas, como eu falei, práticas? Não é o momento, você acredita, de CPI, por exemplo? Não, para mim, mais do que momento de CPI, já passou do momento de impeachment, né? Já passou do momento do presidente ser responsabilizado pelo morticínio, pelo genocídio, pela negligência criminosa em relação à pandemia e também do uso do aparato estatal para blindar os seus filhos, também todos eles agora literalmente até o mais novo, né, afogados em esquemas de corrupção. E, infelizmente, essa não é a visão dos presidentes das duas casas, né? Eu escuto muito sobre diálogo, sobre parcimônia, mas enquanto a gente fica pregando diálogo e parcimônia com o presidente da República, tem 300 mil cadáveres na porta do Congresso Nacional. E eles vão se avolumando. E enquanto isso, aliás, hoje o Ministério da Saúde modificou a base de lançamento de dados de mortes por coronavírus, o que acarreta uma diminuição drástica nos números, ou seja, se tem muita gente morrendo, vamos fazer o quê? Vamos maquiar os dados, vamos mudar o sistema da noite para o dia, sem avisar os estados e municípios, para que eles não tenham condição de lançar esses dados no Ministério da Saúde, e lembrando que a gente já está praticamente um ano confiando nos dados das secretarias dos estados, né, que são coletadas pelo consórcio de veículos de imprensa, porque o governo federal, a partir de determinado momento, se negou a dar esses dados de maneira centralizada. Então, acreditar que vai haver alguma mudança do presidente da República e que ter uma postura mais suave, ele só aceitou sentar com os outros representantes dos poderes porque os presidentes dos poderes começaram a subir o tom. Se eles baixarem de novo a temperatura, Bolsonaro vai voltar a fazer a mesma coisa que sempre fez. Para mim, já passou da hora de você ter responsabilização do presidente da República por impeachment, o crime já está aí, as provas não precisam nem ser produzidas, porque elas já são públicas e notórias, e caso, né, o presidente da Câmara e do Senado não queiram dar andamento a isso, já existe uma ação no Supremo Tribunal Federal, de relatoria do ministro Barroso, para que tanto deputados como senadores, a partir do momento que coletam o número de assinaturas necessárias para a abertura de CPI, possam abrir a CPI independentemente da vontade do presidente da sua respectiva casa legislativa. Eu espero que essa ação prospere. Só para o deputado Tadeu Alencar falar um pouco menos também, aí eu queria aproveitar para te ouvir sobre isso. O senhor também acha que essa é a saída ou não? Eu acho que a gravidade do comportamento do presidente da República implica a prática de vários crimes, não só crimes de responsabilidade, como crimes comuns.
Então, eu não tenho nenhuma dúvida que alguém que age com o grau de responsabilidade, de insensatez, e não é algo que ele faça por inépcia, é algo calculado, é algo que atenta contra as instituições, contra a democracia. Falar em estado de sítio, porque os governadores estão decretando medidas de isolamento social que são fundamentais para a contenção da pandemia, é mais um desatino do presidente da República que tem consequência. O PSB foi subscritor de um desses pedidos de impeachment, e se isso vier, como esperamos, em algum momento, que acumule força na sociedade, esse documento que hoje traduzimos nesse artigo Asfixia, publicado no Globo, é um sentimento que vai crescer na sociedade, porque as pessoas não querem saber se é de direita, se de esquerda, de centro, querem saber se a sua condição de vida e a sua condição de trabalho, de enfrentamento à pandemia, está sendo assistida pelo governo, e é visível essa omissão, essa irresponsabilidade criminosa do presidente da República, portanto, acumulando razões abundantes para o seu impedimento. É claro que o momento é grave, mas mais grave ainda é aumentar essa gravidade da pandemia com a gravidade de um governo que ignora solenemente a sua responsabilidade, e, portanto, isso deve ser imputado e cobrado da responsabilidade presidencial. Tá certo. Deputado Tadeu Alencar, deputado Kim Kataguiri, super obrigada. Eu sei que tem já debate rolando na Câmara, então vou liberá-los também para continuar a votação por aí. Obrigada, viu?